Salve omnes! Bem-vindos ao Latim em Português. E hoje nós vamos ver mais um trecho dos Commentarii de Bello Gallico, de Caio Júlio César. Se você quiser pegar o contexto inteiro desde o começo, eu recomendo que você siga a lista de vídeos que eu tenho aqui no canal sobre esse livro, mas se você quiser só entender esse trecho da obra, pode também continuar conferindo o vídeo. Como eu sempre lembro, os comentários de César são uma boa escolha para quem está no nível intermediário de latim, quem já se acostumou com as declinações, com as conjugações, algum vocabulário, mas que ainda precisa de um pouco de prática até chegar aos textos originais mais difíceis. E bom, na leitura até aqui, nós vimos como os helvécios, que vinham da região mais ou menos da Suíça atual, queriam tomar outros territórios na Gália, mas para chegar até lá, eles precisariam passar pela província romana. Então, eles tinham enviado alguns emissários até César para pedir essa permissão pela passagem, como se fosse para receber o visto no passaporte, e César tinha dito que ia considerar o pedido deles durante alguns dias, enquanto, na verdade, ele já tinha feito a decisão dele e estava só esperando chegarem algumas legiões a mais para que ele conseguisse bloquear a passagem dos helvécios à força, caso fosse necessário. Hoje, então, nós vamos ver como a história se desenrola a partir daí e como César impõe essa proibição na prática. Interea ea legione, consecum habebat militibusque, qui ex provincia convenerant, a lacu lemanno ad montem iuram, milia passum unde viginti, murum in altitudine impedum sedecim, fossanque producit. Então a gente tem logo de cara essa sentença bem grande, e olha que eu ainda tirei algumas partes. Mas vamos então tentar entender direito o que ela diz. Eu vou tentar mostrar a análise um pouco mais próxima do que eu faço quando eu tento ler um texto em latim. Porque normalmente, quando a gente começa a estudar latim, tem aquela estratégia de primeiro identificar o verbo principal e daí compondo o resto da sentença, né? Observando os casos e tal. É claro, uma estratégia válida, especialmente nos primeiros contatos com o latim, mas conforme a gente ganha mais familiaridade, eu acho que faz mais sentido ir compondo o significado da sentença desde o princípio, conforme a gente vai lendo. Claro que se for muito difícil, a gente vai ler 2, 3 vezes, né? Tentar ir com mais calma. Então vamos tentar seguir esse raciocínio na medida do possível, né? De vez em quando eu vou acabar precisando pular um pouco mais para frente na sentença. Enquanto isso, ou seja, durante aquele tempo que César tinha pedido para os enviados dos helvécios esperarem até que ele comunicasse a decisão, né? Com aquela legião, ou por meio daquela legião, nós podemos ver que está no ablativo, mas nós ainda não sabemos bem qual o papel desse substantivo aqui na frase. E aqui já uma relativa qualificando essa legião, né? Legião a qual César tinha consigo, já ali na região onde ele estava. E também com os soldados, aqui militibusque, poderia ser soldados no dativo plural também, mas como a gente tem um elemento no ablativo vindo antes, né, e tem aqui a conjunção no formato do que, dá para assumir com quase certeza que se trata também de um ablativo plural. E aqui também nós temos outra oração relativa, dizendo que soldados os quais vieram, né, da província, e província aqui mais uma vez se refere a Gallia Narbonensis, que como era a primeira província dos romanos fora da Itália, eles normalmente nem davam nome, né? Diziam só província. Em seguida, ele vai falar desde o Lago Lemano até o Monte Iura, ou seja, falando alguma coisa sobre uma distância, né? Sobre essa região entre esses dois marcos geográficos. E, por fim, a gente chega no verbo e no objeto. O murum, ou muralha, e um fosso é o que ele fez, por meio tanto da legião que estava lá, né, como por meio dos soldados que vieram depois. E esses dois elementos podem ser um pouco confusos, né, já que nós temos dois, aparentemente, vários acusativos. O primeiro, né, os 19 mil passos, vai dizer a distância, e ele usa aqui esse recurso que é o acusativo, um acusativo solto, né, para indicar a distância. E o número milia, né, mil, milhares, que seria talvez uma tradução melhor, vem acompanhado desse genitivo, passum, né? Então, 19 milhares de passos, 19 mil passos, já que os milhares em latim vêm sempre acompanhados de um genitivo para indicar a quantidade.
E aí, para descrever a altura do muro, ele usou a preposição in seguida do acusativo, talvez dando a entender que o muro foi elevado, né, a uma altura de 16 pés. Já que esse pedum está também no genitivo plural, mas ele está complementando o altitudinem. Então ele está dizendo, né, a altitude de tantos pés. Já o número, né, o 16 sedekin, nunca é declinado. Você vai precisar sempre olhar qual substantivo que ele acompanha. Eo opere perfecto praesidia disponit, castella communit, quo facilius, si se inuito transire conentur, prohibere possit. Essa frase já é bem menor e começa com um ablativo absoluto, uma coisa bem comum nos textos de César. Significa o quê? Com esse trabalho feito, né, com esse trabalho tendo sido concluído, e aí, novamente, César fala de si na terceira pessoa e omitindo o sujeito, que é ele mesmo. Ele quer dizer que ele coloca defesas, uma guarnição, lembrando que disponere não significa dispor no sentido de ter disponível, mas sim de colocar algo espalhado. Então ele fortalece as fortificações pela qual, ou melhor, por meio de tal coisa, né, tal ação, mais facilmente, caso os Helvécios tentem atravessar, estando ele contra. Fica até um pouco confuso tentando passar para português na mesma ordem. Mas o que a gente tem aqui é mais uma vez um ablativo absoluto, né, o se inuito, ou seja, ele mesmo, César, não estando de acordo, caso os Helvécios tentem contrariar César e tentem atravessar o rio. Nesse caso, ele teria mais facilidade de proibi-los, né, de conter a passagem deles. Ou seja, ele disse que construiu um muro e um fosso e colocou as legiões para defendê-lo e impedir a entrada dos Helvécios. Aí o Bob chegou agora, vai subir ninguém! Ubi eades, quam constituerat cum legatis venit, et legati ad eum reverterunt, negat se more et exemplo populi Romani posse iter ulli per provinciandaret, si ving facere conentur, prohibiturum ostendit. O que nós temos aqui? Quando, e lembrando que o ubi normalmente significa onde, mas também pode significar quando, né, no sentido temporal, aquele dia, o qual César tinha determinado com os enviados, né, os representantes dos Helvécios, quando aquele dia chega e os enviados voltaram a ele, César, nega poder de acordo com o costume e o exemplo do povo romano. E aqui não está explícito quem é esse C, mas está claro que é o próprio César, pelo contexto. Enfim, ele não pode dar caminho, ou melhor, não pode dar passagem, melhor dizendo, para ninguém. Lembrando aqui que o uli é o dativo de ulus. O ulus normalmente aparece só em negativas, né? Para dizer alguma coisa não pode ser feita para ninguém ou de ninguém. Lembrando que esse é um dos pronomes em que o dativo termina em i e o genitivo termina em ius. E aqui ele continua. Caso tentem usar a força para atravessar, né, mais literalmente, se tentem fazer força, ele demonstra que vai barrá-los. Aqui está implícito o se, né, ele mesmo, César, e o eos, que seria o objeto, né, os Helvécios, Helveti eas per deiacti, navibus iunctis ratibusque com pluribus factis, alii vadis rodani, saepius noctu, si per rompere possent conati, operis munitione et militum concursu, et elis repulsi, hoc conatu destituerunt. Então aqui ele diz o que os Helvécios fizeram. Eles, privados dessa esperança, com um ablativo complementando o deiectus, esperança, no caso, de atravessar a província romana sem maiores conflitos. O ablativo plural é sempre igual ao dativo, mas quando nós vemos nomes de objetos, e ainda mais juntos com o particípio assim, é praticamente certo que se trata de um ablativo. E aqui a gente tem esse alii, que pode parecer um pouco estranho. Alii pode significar outros, e é comum virem expressões repetidas, né? Tipo aliid, aliud faciunt. Mas o sujeito inicial é helveti. O que nós concluímos, então, levando em conta o resto da frase até aqui,
é que ele está falando primeiro de alguns dos Helvécios e depois de outros. Ou seja, alguns dos Helvécios vão fazer algo por meio de barcos e balsas e outros vão pelos vãos do rio Ródano, né, onde o rio é mais raso e, dando a entender pelo contexto do que a gente já sabe até aqui, são as formas que eles vão tentar atravessar o rio. Talvez ficasse até mais claro se a frase começasse com algo tipo Helvetiorum alii, para ter esse paralelo do alii alii, mas ainda assim a gente consegue entender. E o que eles fazem é, mais frequentemente à noite, tentando ver se podiam irromper, né, atravessar. E aqui é interessante que a gente vê o possent no subjuntivo, o que dá a entender mesmo algo como tentar ver se dava, tentar ver se eles conseguiam fazer isso. E aí, em seguida, nós vamos ter mais ablativos. Tendo sido repelidos pelas proteções do trabalho, e aqui operis, o genitivo de opus, se refere ao muro que César mandou construir. Opus é frequentemente usado para se referir a alguma construção humana. Nós vemos muito isso ao longo dos comentários de César. De qualquer forma, né, repelidos por essa defesa e também pela conjunção dos soldados ou pela concentração dos soldados, né, onde fossem necessários. E também pelas armas de arremesso, tellum pode ser uma lança, um dardo, alguma coisa do gênero. Os Helvécios, né, tendo sido repelidos, finalmente aqui nós chegamos ao verbo principal da frase. Desistiram dessa tentativa. O verbo desistere pode vir complementado com o ablativo puro, eventualmente o ablativo com alguma preposição também. Então, nessa sentença toda, tem essa construção muito particular, né? César foi usando vários particípios passados para mostrar o que os Helvécios fizeram ou sofreram. Primeiro, eles perderam a esperança, tentaram atravessar, foram repelidos, contando várias coisas que aconteceram com eles, para só no final dizer o verbo principal, né? O destiterunt. Bom, o que eu acho engraçado desse texto é como César menciona essa tentativa de invasão, na prática, dos Helvécios como uma coisa sem nenhuma grande surpresa, como se fosse praticamente inevitável e ele já soubesse desde o começo. E outra coisa que a gente vê, que eu acho interessante notar aqui, que vai se repetir várias vezes ao longo dos comentários, é como César sempre está preocupado em ter uma posição defensiva forte e ali preparar bem as suas defesas, preparar bem para um conflito que ele acha possível, né, que praticamente certo, com alguns adversários. Isso contrasta bastante com a imagem que a gente pode ter de César invadindo a Gália com as legiões pegando todo mundo de surpresa, na correria, no susto, tudo correndo, tudo muito rápido, né? Na verdade, o que a gente vê são essas medidas defensivas inicialmente para só depois nós vermos o que ele vai resolver fazer nos próximos textos dos comentários. Então, nos próximos vídeos, nós também vamos ver o que os Helvécios decidiram fazer, e eu já posso adiantar logo de cara que eles não iam desistir totalmente assim tão fácil. Mas por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, e in proximum e curatio tualeatis.